Olá, queridos alunos, olá, senhores pais, tudo bem? Aqui é o Josemar Augusto, professor de artes habilitado em música. Bom, nessa semana eu venho primeiro dar um recado, aos parabéns pela participação, né? Eu estou acompanhando e a gente vai mudando algumas coisas. A gente vai tentando algumas coisas, vai dando certo, a gente continua, não dá certo, a gente vai excluindo. O que acontece? O professor está encaminhando as atividades no grupo um pouquinho tarde para que os alunos participem mais. Só que está dificultando o trabalho do professor. Então a gente vai voltar para aquele mecanismo antigo. O que acontece? O importante é mandar atividade. Aquela que a gente caminha no grupo ali é para que os colegas possam estar vendo o que está acontecendo, estar acompanhando o resultado. Mas o importante é mandar para o professor. E eu percebo que às vezes tem aula na terça-feira, a família não pode mandar, porque não é só a criança, é a família, por alguns motivos. Serviço, saúde, qualquer outro motivo na internet, aí não pode encaminhar um dia, o que a família faz? Encaminha no outro. Isso é importante, isso é essencial, porque aí eu vou dar a presença e a participação para o aluno. A gente entende que as coisas são mais complicadas, a gente tem essa compreensão. Família, não pensa que a gente está pressionando. Às vezes tem familiar que pensa que o professor, a professora, não é isso. A gente está procurando um mecanismo para a criança aprender a longa distância, que é a aula em EAD. Então a gente procura esse tipo, e a única coisa que eu tenho é o retorno. Se não tem um retorno da atividade, não tem como eu poder ter essa troca, né? Não poder ter esse diálogo com o aluno e com a família, e aí a criança não desenvolve. Então eu gastei o meu tempinho da aula para dar esse recado, continuo encaminhando, não importa se é o horário, e eu volto a esse reforço. Não começo a dar o retorno à noite. O professor estava dando retorno à noite, final de semana, então eu não vou dar o retorno. Então eu já tinha falado que eu não ia fazer, mas a gente acaba fazendo, a criança, eu vejo que a família fez com carinho, com amor, então eu fico sentindo em não poder dar uma resposta, em não dar um retorno. Então às vezes eu acabo vendo, né, no final de semana ou um pouquinho tarde, e aí eu falo para o aluno, dou os parabéns pela atividade, bem bacana, bem legal, que é muito importante, mas o professor vai voltar a falar no outro dia, tá bom? Então até as 5 horas eu encaminho no grupo, e se caso eu não conseguir compartilhar no grupo, mande para o professor. Muito importante a participação. Ressaltando, sempre que qualquer coisa procure no privado, tá bom? Eu vou estar aguardando. Agora, bem curtinho, eu vou explicar a atividade dessa semana. Bom, nós estamos trabalhando com artes práticas. Então a gente já trabalhou com desenho através de número, através de figuras geométricas, quadrado, triângulo. Hoje eu vou fazer algo diferente. A gente vai fazer arte prática, já indo para o teatro, já indo para uma obra de arte, que seria o quê? Vocês vão fazer uma capa de uma história. Professor, como assim? A gente já trabalhou com número, com figura, então a criança junto com a família vai desenhar em uma folha a capa de uma história. Pode ser uma história tradicional, pode ser os 3 porquinhos. Como que é a capa dos 3 porquinhos? São as 3 casinhas, um porquinho, um lobo mau. Fazer um cenário, uma capa cenário. Professor, eu posso contar uma história daqui de casa? Posso fazer um cenário aqui de casa? Pode, use a imaginação. Mas assim, a gente vai ter que trabalhar com o quê? Essa história. Você fez a capinha, a mamãe ajudou, a mamãe desenhou, você pintou, porque os pequenininhos precisam de suporte. Eu fiz essa capa, no seu tempo, na sua disponibilidade, você vai filmar a criança e vai falar a capa. Ela vai falar, a minha capa é a história do... Dei um exemplo, 3 porquinhos. A minha capa é a história da Chapeuzinho Vermelho, olha só. Professor, a minha capa é a história que eu fui pro shopping. Eu fiz a praia, é a história que eu fui pra praia. Não precisa contar a história. Vou reprisar, você tem que falar o que é a capa da história. Depois a gente vai desenvolver aos poucos. Entenderam a ideia, como que é? Então você vai falar o que é aquela capa. Não vai desenvolver a história, não precisa contar a história, como que foi, detalhe, não. Você vai falar sobre a capa da história. Você vai desenhar e vai pintar. E cada um conforme a sua faixa etária. Como eu falei, os pequenininhos fica a critério. E como eu falei, estou dando 2 opções. Pode criar usando a imaginação ou pode ver qualquer outra história que você goste bastante. Que o papai lê, que a mamãe lê, que a vovó lê. Fique à vontade. Estarei aguardando a atividade, tá bom? Desejo para vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus, se cuidem. Essa parte dessa trajetória já está acabando. Acredito que daqui a pouco a gente vai retornar à escola, todo mundo vacinado, todo mundo se cuidando. E aí a gente vai estar encerrando esse projeto das aulas EAD e voltar para as aulas presenciais, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau. Qualquer dúvida, procura o professor no privado. Foi.